Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui da concentração do time estrelado. Tá chegando a hora, estreia na Copa Libertadores, o duelo diante do Barcelona. O estádio vai estar lotado, o que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Último treinamento, todos os relacionados para este compromisso. Pedro Lourenço falando sobre a situação de Wallace. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estreia na Copa Libertadores, Estádio Monumental Banco Pichincha. Vai estar lotado, hein? Expectativa aí de mais de 50 mil torcedores para esta terça-feira, 7 horas da noite aqui no horário local, 9 horas da noite no horário de Brasília, e o Cruzeiro estreia na Copa Libertadores. 7 anos depois está de volta a Guayaquil, onde em 2019 o Cruzeiro derrotou o Emelec por 1-0 naquela ocasião. E agora, querendo começar bem em um grupo muito difícil, que também nesta terça tem a outra partida entre a Universidade Católica do Chile e Boca Juniors, os 4 integrantes de um dos grupos mais difíceis da Copa Conmebol Libertadores 2026. Preparação do Cruzeiro encerrada. O Cruzeiro fez o último treinamento no estádio Jorge Capwell, é o estádio do Emelec. Não tem a necessidade de passar no estádio olímpico, no estádio monumental do Barcelona, porque poderia apenas caminhar ali de tênis, então não é permitido no dia anterior fazer nenhum treinamento no local da partida. São decisões aí da Conmebol, então o Cruzeiro decidiu que vai fazer esse trabalho ali de conhecimento apenas amanhã, quando tem a oportunidade de chegar mais cedo, de caminhar ali pelo gramado, de também fazer o aquecimento e todo o protocolo de dia de jogo que a Conmebol ela trabalha na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que fechou a preparação, e a gente tem a lista completa dos relacionados. Goleiros: Matheus Cunha, Otávio e Marcelo Heráclito. Laterais: William, Fagner, Cauã Moraes, Kaique e Cauã Prates. Zagueiros: Fabrício Bruno, Vidalba, Jonathan Jesus e João Marcelo. Pro meio campo: Matheus Henrique, Gerson, Christian, Lucas Silva, Matheus Pereira e Japa. Pro ataque: Caio Jorge, Arroio, Wanderson, Kenji, Neisser, Villarreal e Chico da Costa são os relacionados pelo técnico Arthur Jorge. 24 jogadores. Romero era para estar nessa lista, acabou reclamando aí deste incômodo muscular, ficou fora. E o Wallace, que foi cortado, retornou a Belo Horizonte. Por falar em Wallace, o presidente Pedro Lourenço esteve em uma reunião para uma formação da Liga Única no futebol brasileiro. Ele, representando o Cruzeiro, conversou com colegas da imprensa e não descartou uma negociação aí pelo Wallace. Falou sobre a atitude do jogador, que ele desrespeitou um companheiro, tudo isso que todo mundo vem repercutindo. Claro que algumas situações aí são mentirosas, né? O que faz parte hoje da internet, mas realmente o Wallace enviou uma mensagem desrespeitando um colega de time, e aí depois ele apagou, mas todo mundo já tinha visto. E isso foi uma quebra aí de uma norma de conduta e um ato de indisciplina. Por isso o Cruzeiro afastou o jogador, e é um atleta reincidente. Não que ele tenha feito isso já, mas outro ato de indisciplina já foi. Aí o Cruzeiro contornou e agora a história se tornou insustentável. Dificilmente vai ter clima para jogar no Cruzeiro realmente. O próprio Pedro Lourenço admitindo que o atleta tende a ser negociado, tem um contrato longo com o Cruzeiro. Aí é acompanhar como será o desfecho de tudo isso. Expectativa por mudanças no time. Será que vem aí o Cauã Moraes entre os titulares? Será que o Lucas Silva retoma a vaga de titular no meio campo? Faz mais alguma alteração o técnico Arthur Jorge? Todos esses jogadores que a gente trouxe, eles foram para este último trabalho. A definição do time, todo mundo sabe, somente na pré-eleição por parte do Arthur Jorge, e aí temos que aguardar, mas a expectativa é essa: mudanças no time para o Cruzeiro começar bem este duelo de Copa Libertadores. Ô Fabrício, quero falar sobre essa preocupação. O Cruzeiro não passou uma rodada sequer fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. São 10 rodadas, 10 jogos dentro da zona do rebaixamento.
Isso cria uma pressão a mais internamente, não? Demais, o jogador pesa, né? Pesa demais pro dia a dia, principalmente nos jogos. E os adversários usam muito isso, né, Pedro? Os adversários sabem que os jogadores estão sob pressão. Né? Quando você tá num time grande, na zona de rebaixamento, é horrível, cara. Dia a dia, não tem mais paz, cara. Não consegue sair na rua, pesa a perna, você de repente não quer se expor, porque os números do Cruzeiro são muito baixos, cara. 7 jogos aí, 7 pontos em 10 jogos, né? 30 pontos disputados. Eu não sei, que o Cruzeiro tem que tirar aí 12 vitórias aí. O primeiro passo é se livrar do rebaixamento no momento. Esse é o pensamento. Tem 28 jogos aí para fazer 12 vitórias e mais uns 4, 5 empates para você se livrar. Agora o Campeonato Brasileiro, ele é implacável, ele é muito difícil. Principalmente aí depois do segundo turno, né? O segundo turno é outro campeonato, o bicho pega, fica difícil, os times dando a vida, sabe? É premiação lá em cima pro time não cair, o jogador se superando para se valorizar no mercado. O segundo turno o bicho pega. E agora e para acabar esse primeiro turno agora, são 8 jogos, pauleira. Todo jogo agora difícil, intercalando Copa do Brasil, Libertadores. Olha, a situação do Cruzeiro tá bem difícil, Pedro. No início do segundo tempo da turma do bate-bola, Fabrício, nós ouvimos uma entrevista do Wellington Campos com o Pedro Lourenço, nessa reunião lá na CBF hoje. E o Pedrinho citou, sem trazer muitos detalhes, o ato de indisciplina do Wallace. Cortado da relação para a estreia na Libertadores, um jogador dessa importância, que na atual temporada só participou de um jogo, que tentou, ou pelo menos o treinador anterior, o Tite, tentou resgatá-lo, né? Tentou fazer com que essa relação ainda sobrevivesse, mas não conseguiu. Como é que você vê essa situação? Vazou aí, né, um áudio, né? Pô, quem nunca também, né? Um áudiozinho, é complicado esses WhatsApp, né? Você erra ali, quem nunca mandou aquele, o gemidão lá no grupo da família enganado, falei, meu Deus do céu, era só duro. Acontece, agora que pegou mal, né, cara? Pegou mal, isso no grupo ele cai mal demais, sabe? A gente comenta, o jogador sabe que tá mal ali. Errado ele não tá, viu? Mas é complicado, né? O que ele falou ali, cai no grupo, não cai bem e a diretoria fez bem. Eu acho que tem que punir esses casos, sim. Mas eu acho que não pode nunca esquecer, né? Um todo, né? Isso é só um negocinho ali, né? Uma gotinha ali que tá acontecendo, mas eu acho que tem muito, pro Cruzeiro tá nessa situação ali, cara, tem que mudar muita coisa, Pedro, tem que cobrar esses jogadores, a coisa tem que ser levado mais a sério e por aí vai, né, cara? O tratamento. Esse dia a gente viu o nosso jogador chamando o presidente de meu parceiro. Pô, bicho, eu vou um presidente de clube, imagina eu chegar pro Zezé Perreira e falar, e aí, meu parceiro? Eu já ia meter nossa senhora, sabe? Tem que todo mundo ali colocar uma hierarquia, se cobrar mais, cobrar esses jogadores, cada um na sua posição, sabe? Eu acho que tá faltando mais essa entrega aí, isso deu pra ver muito nesse jogo aí, pô. A turma tomando café no intervalo, o bicho pegando, nós tomando chocolate, os caras tomaram chocolate, café, não pode uma situação dessa, cara, sabe? Tá muito... Parece que o pessoal não tá sentindo em que situação se encontra, sabe? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. E estamos sendo salvos ali pelo Mirassol, que tá salvando ali, pegou a nossa lanterninha ali, porque não tá fácil não, cara. Hierarquia, né, Marques? Isso faz parte de qualquer vestiário. Respeito faz parte de qualquer ambiente. Total, né? E eu acho que eu vou além, viu, Fabrício? Acho que o retrato deste Cruzeiro é o segundo gol do São Paulo, de lateral. Lateral, cara. Time encaixado, todo mundo ali tá marcado, entendeu? Você tem a marcação ali organizada, mas você não tem tesão pra roubar a bola, cara. Você entendeu? Você tá marcado, você tá correndo bem pra trás, a marcação tá de frente, mas eu não, sabe, cara? Tinha um no meio de 3, ganhou aquela bola. Velho, não, o segundo gol do São Paulo de lateral, lá da linha de fundo de ataque do Cruzeiro, né, que tava marcando lá, tava encaixado. Se você olhar de trás aqui, a marcação tá bem encaixada. Com os homens ali atrás dos São Paulinos, mas ninguém disputa a bola pra ganhar, cara. Aí vai fazer o quê? Vai estourar lá no goleiro. Aí a culpa é do goleiro, que estão tentando achar um culpado para essa. Sempre buscam um culpado para este momento, né? O culpado da vez, então, agora é o Matheus Cunha. Beleza. Uma marcação ridícula daquela. Ninguém marca, ninguém chega, entendeu? Ninguém tira o espaço. O segundo gol do São Paulo é, para mim, o retrato... a representação do Cruzeiro nesta temporada. Até se marca, mas não tenho vontade para roubar a bola, entendeu, Fabrício? O Max falou aí do Matheus Cunha, e eu falei na primeira parte, no meu comentário a respeito do goleiro do Cruzeiro, que eu repito, também não me passa confiança, mas para mim tá até para você criticar,
você tem que ser inteligente, saber fazer a leitura correta, Pedro Abílio. O Cruzeiro tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, sofreu 20 gols. O Matheus sofreu os mesmos 10 que o Cássio. Jogou os mesmos 5 jogos que o Cássio. De abril de 2025 para cá, o Matheus Cunha tinha jogado 2 jogos, cara. Ele só foi jogar 6 partidas essa temporada, 5 seguidas agora e uma no Campeonato Estadual. Porque o goleiro precisa de ritmo, de sequência, de continuidade, tudo que o Matheus não tem. E simplificar esse momento horroroso do Cruzeiro no goleiro, personificar a fase do Cruzeiro no Matheus Cunha, cara, é um erro. É um erro muito grave. E principalmente esse jogo contra o São Paulo. O Max citou aí o gol de lateral. O outro gol que ele sofreu foi de pênalti. O outro foi num escanteio que o Caio Jorge ia fazer o gol contra. Ele deu um bico pro gol, cara. E o quarto gol foi um erro lá do lado direito, mas estão fazendo do goleiro o vilão da goleada em São Paulo, sendo que ele não foi o responsável. Teve muito mais gente em campo, na linha, responsável do que o Matheus Cunha. Então, simplificar esse momento horroroso do Cruzeiro e personificar no goleiro, para mim é um erro muito grave também. E eu vou repetir o que eu falei ali atrás. Se porventura o Cruzeiro colocar o Otávio no gol, e que para mim tudo bem, não tem problema colocar, mas os 10 da linha continuarem jogando o que estão jogando, o Otávio vai virar o vilão. Sabe o que vai acontecer? Vão falar que ele não é isso tudo, que ele não está pronto, que não é a hora dele, que o Cruzeiro precisa contratar um goleiro. Não dá para jogar a culpa nas costas do goleiro. Se o Matheus Cunha tivesse tomado 2, 3 frangos, tudo bem. Não foi o caso, cara. Não foi. Assim como os 10 gols que o Cássio tomou não foram culpa do Cássio, foram falhas do sistema defensivo. Ou vocês vão me convencer que Fabrício Bruno e Vidalba estão bem, que a lateral do Cruzeiro tá bem, que tirando o Romero, os volantes do Cruzeiro estão bem, que o Gerson é o Gerson do Flamengo, que todo mundo imaginava, que o Arroio de 2026 é o mesmo de 2025, mas não. O problema do Cruzeiro é o Matheus Cunha. Então beleza, tira o Matheus Cunha e tá tudo resolvido. Não, o futebol é muito mais complexo, né, Panz? É um erro e assim, até falta de entendimento você culpar tudo num goleiro, né? Uma posição. O futebol é muito mais complexo, né? É compactação, é intensidade, é criação de jogo, é jogar sem bola. O Cruzeiro voltou pro segundo tempo, os 2 melhores lances que foi jogado sem bola, para atacar o espaço. Caio Jorge veio, né, quebrou-se a linha do São Paulo, o Arroio entrou nas costas. Isso, mas tem que ser feito com mais frequência, intensidade, tem que ter compatibilidade dentro da área. Tudo bem, os gols ali de bola parada, o goleiro tem que sair naquela pequena área? Sim, tem, é dele. E ele não sai e não tem essa confiança. Eu já trabalhei com excelentes goleiros, tá? Que não saíam. O Dida era um perigo para nós, não passava essa confiança. O Dida você podia chutar de fora, Marques, todo, baita goleiro. Mas quando ia no escanteio, a gente sabia que a gente ia ter que trabalhar. Ele não tinha confiança para sair na bola, cara. Ele treinava tudo, mas ele não tinha. E os adversários sabendo disso, cruza a bola ali. Mas aí o zagueiro já tem que saber, né? Agora o zagueiro, toda a bola cruzada na nossa área, os caras ganham a bola, sabe? Então, talvez você não acha que aquela bola, esse é um lance pra gente discutir aqui, do escanteio. Geralmente se monta um triângulo defensivo ali na frente, né? Com os mais altos, os melhores na bola aérea. A cabeçada foi justamente ali no meio dos 3, né? Sim. Eu acho que pro goleiro sair ali era baixa para ele. Era mais responsabilidade para esse trio defensivo isolar a bola, entendeu? A baixa e a bola no primeiro pau, ela é muito rápida. Exato. Ali é geralmente o primeiro pau. Eu sei porque eu fazia essa bola aí. Eu sempre fiz nos clubes onde eu fazia. Treinava muito com essa bola, que é uma jogada de risco. Mas você estando bem treinado, bem posicionado ali, cara, dificilmente essa bola passaria ali. Hoje eu ouvi muito que a zaga do Cruzeiro não tem confiança no goleiro, por isso tem cometido muita falha. Mas e o contrário? Qual a confiança que o Fabrício Bruno e o Vidalba hoje passam para os goleiros do Cruzeiro? Como é que o goleiro confia na dupla de zaga, sendo que com o Cássio lá, eles não estavam jogando absolutamente nada e seguem não jogando nada? Então tem que olhar o contrário também. Qual a confiança que o sistema defensivo do Cruzeiro tem passado para Cássio e Matheus Cunha? Olha o número de falhas que eles têm cometido nos jogos. Por que vai olhar só o lado do goleiro? Parece que eu tô fazendo o papel de... Eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, tá? Porque eu não vi ninguém sair em defesa de um jogador do esporte coletivo que é o futebol. E eu não tô querendo defender o Matheus Cunha. Eu tô querendo apontar
os inúmeros problemas que o Cruzeiro tem tido na temporada e que vão muito além do goleiro, cara. Mas vai muito além do goleiro. Simplificar e concentrar a atual fase do Cruzeiro no goleiro, eu acho uma covardia absurda num goleiro que tem 5 jogos nos últimos 15 meses. Não, assim, Panzi, você tocou num ponto muito bacana, que assim, quando a defesa passa confiança pro goleiro, é uma defesa bem postada, com os 2 volantes ali bem centralizados e ali dando a sustentação para a defesa, e aí sobrando só o chute de longa distância. Um cruzamento às vezes chega na linha de fundo, é isso. Agora, finalização dentro da área, que é a maioria dos casos que acontece com o Cruzeiro, aí, meu irmão, é culpa do zagueiro, do sistema defensivo. Vamos a Guayaquil, no Equador. Será que já terminou o treino do Cruzeiro? Quais são as informações aí, Rubem Júnior? Pois é, Pedro, confirmando, são 5 horas e 45 minutos aqui em Guayaquil, no Equador. Ao meu lado, Oswaldo Reis, o Piquetito, para matar a saudade da Copa Libertadores, e o clima calorão, hein? Mas o clima quente também para o jogo. Boa noite, Piquet. Boa noite, um abraço a todos que nos acompanham. Valeu, Rubinho, um abraço ao Pedro, todos que estão aí no estúdio. Nosso Fabrício Guerreiro, já narrou desse homem aí. Nessa competição, eu tava com saudade de narrar, porque desde os anos 80 que eu narro jogos de Libertadores. Já estive aqui em Guayaquil, em Quito também, aqui no Equador, a metade do mundo, já estive lá. É o seguinte, o Monumental Isidro Garbo amanhã, lotado, hein? Estará lotado, e eu tenho certeza que amanhã o Cruzeiro vai fazer um grande jogo e vai conquistar a primeira Copa Libertadores América aqui. Todos falam, os equatorianos, os canários, né? Os torcedores, enteada da equipe do Guayaquil, do Barcelona, que vão lotar e que são mais grande do Equador. Mas o Cruzeiro tem 2 Libertadores e amanhã ele vai dar o pontapé inicial para a terceira. Que venha na terceira. São 17 participações na Copa Libertadores. Sobre viver bons momentos, voltar a vencer, virar a chave, o técnico Arthur Jorge fala sobre isso aqui na Itatiaia. O desafio é enormíssimo, porque basta olhar para a história do Cruzeiro e a sua dimensão para perceber o quão importante é ter resultados neste clube. Depois dizer-lhe que a grande diferença é óbvia para todos. Eu cheguei ao Cruzeiro com 20 pontos perdidos em relação àquilo que quando cheguei ao Botafogo. Cheguei com 0 porque comecei o campeonato. Aqui cheguei com 20 pontos perdidos porque em 24 fizemos 4. Portanto, essa é a grande diferença. Agora, o desafio e a coragem de ter assumido uma equipa que estava em último lugar merece da minha parte todo o empenho, toda a dedicação e compromisso para com este projeto, porque continuo a estar muito envolvido naquilo que é o projeto do Cruzeiro, aquilo que é a caminhada que temos que fazer, independentemente deste resultado, que de facto nos abala muito, mas também temos que perceber o contexto. Vocês não têm, eu tenho, nós temos todos que perceber um bocadinho do contexto de como estamos e qual é a situação para podermos dar sequência a resultados que possam aparecer. Portanto, nesta altura é fechar a chave deste jogo, começar a pensar no jogo da Libertadores, que vamos iniciar essa competição aí sim em igualdade com todos os outros e fazer o nosso melhor, porque o nosso melhor é muito mais do que aquilo que nós hoje mostramos aqui. Obrigado ao técnico Arthur Jorge, em busca do seu segundo resultado positivo à frente do Cruzeiro. Ele que comanda ainda uma atividade no centro de treinamentos do Emelec aqui em Guayaquil, no Equador, de onde a Itatiaia segue falando diretamente da concentração do Cruzeiro, aguardando a chegada da delegação, que não conta com Lucas Homero, que voltou para BH, não conta com o Alice, né, que foi cortado de última hora. Bruno Rodrigues segue em BH, esperando de lesão, o próprio Cássio também, e tem a novidade do Japa. Amanhã mudanças previstas com o Cauã pela direita, ainda tem essa dúvida se permanece ou não com o Ilha, mas Cauã vem, Lucas Silva indo ao meio campo, e o Arroio, ou vai Wanderson. As definições acontecem agora, aqui em Guayaquil, 5 horas e 49 minutos. A Itatiaia respira a Copa Libertadores. Eu volto a você no Brasil, Pedro. Valeu, Rubem Júnior. Oswaldo Reis, o maior piquetito do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí
do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!